Sejam bem-vindos a mais um vídeo do meu canal. Se você ainda não me conhece, meu nome é Aline Mercedes e se você ouvir alguns barulhos, não se preocupe porque tem uma obra aqui do lado. Mas eu quero que esse vídeo abençoe muito você, então fique focado bastante no que eu vou dizer aqui. A palavra está lá em Mateus, capítulo 14, versículo 28. Conta a história de quando Pedro ele andou sobre as águas com Jesus. E assim, o Senhor me deu algumas reflexões sobre essa palavra, que é assim, impressionante. Eu vou ler para vocês aqui. Então Pedro disse: se é o Senhor mesmo, mande que eu vá andando em cima da água até onde o Senhor está. Venha, respondeu Jesus. Pedro saiu do barco e começou a andar em cima da água em direção a Jesus. Porém, quando sentiu a força do vento, ficou com medo e começou a afundar. Então gritou: socorro, Senhor! Imediatamente, Jesus estendeu a mão, segurou Pedro e disse: como é pequena a sua fé, por que você duvidou? Então os dois subiram no barco e o vento se acalmou. E os discípulos adoraram Jesus, dizendo: de fato, o Senhor é o Filho de Deus. Gente, essa palavra aqui é uma palavra que eu fico maravilhada. Tem pessoas que falam que Pedro teve medo, não sei o que e tal. Mas você sabia que sentir medo não é estar derrotado? Mas você não precisa ficar nessa zona do medo. Porque você tem um pai que está com você. Você tem alguém que pode te ajudar. Você tem alguém que pode tirar todo esse medo de você. Quando Pedro sentiu que estava afundando, a primeira coisa que ele fez foi chamar o mestre. Ele falou: mestre, socorro! E Jesus imediatamente estendeu a mão para ele. Muitas vezes a gente acha que se a gente for fazer algo e o medo vier, Jesus vai demorar de nos atender. E não, ele vai atender imediatamente. Ele está ali observando você. É ele que dá ordem ao vento, é ele que dá ordem às ondas do mar, é ele que conduz tudo. Então você não precisa ter medo. Seja dependente de Deus. Dependência de Deus para mim é entender que Pedro, mesmo sendo pescador experiente, Pedro tinha muita sabedoria sobre pescaria. Então, com certeza, Pedro sabia nadar. Então, ele poderia nadar de volta para o barco. Porque, pela minha imaginação, ele não andou muito. Ele deve ter dado assim mais ou menos uns 5 passos por aí, sabe? Pedro poderia muito bem voltar a cantar nadando para o barco. Sabe quando uma criança ela tem medo à noite? Você já foi criança, você já teve medo à noite. E aí você não consegue dormir, você soa, você fica tremendo de medo. O que você faz? Você vai direto pro pai. E aí o pai te ajuda. Ou ele manda você de volta pra cama, ou ele coloca você pra dormir ali, né? Os pais fazem isso. Os meus pais já fizeram isso. Só que na maioria das vezes não dava de volta pra cama, não botava pra dormir com eles não. Mas quando você tem dependência de Deus, você sabe onde procurar. Então, se você está passando por um momento da sua vida que você está com muito medo de pisar na água, você está com muito medo de caminhar, saiba que Jesus está ali com você, que Jesus ele não saiu de perto, tá? E que você está indo na direção correta, você está indo na direção do Pai, você está indo na direção de Jesus. Outra coisa interessante é que toda vez que você sente medo e você corre para perto do Pai, o Pai ele não te julga, ele não ri de você, ele não fica reclamando com você. Sabe por quê? Porque o Pai ele entende você e quando você se aproxima dele, ele tira de você todo medo, porque o verdadeiro amor lança fora todo medo. Que essa palavra possa te abençoar e te trazer encorajamento. E que Deus abençoe muito a sua vida. Esse foi o vídeo de hoje. Não esquece de se inscrever no canal, de dar o seu like. E até o próximo vídeo.